Olá, tudo bem? Este é o 7º podcast do mandato do vereador Alberto Reck. Aqui você fica por dentro do que acontece no mandato e também a opinião do vereador sobre os assuntos que são notícia nos meios de comunicação. Nesta edição você vai saber quais as dificuldades dos alunos das escolas públicas para receber as aulas online na pandemia. O projeto de lei trata da doação e reutilização de alimentos excedentes de restaurantes, padarias e afins para entidades que trabalham com vulneráveis. O vereador Alberto Reck propõe criação de espaços culturais multidisciplinares. E ainda, projeto de lei determina a doação de alimentos apreendidos pelo Serviço de Vigilância Sanitária para instituições que tenham guarda de animais. Olá, vereador Alberto Reck. Tu cobraste da Prefeitura a criação de espaços culturais multidisciplinares que abrigasse grupos grandes e profissionalizados. Pode nos explicar essa ideia? Na verdade, a sugestão surgiu a partir de um contato com o pessoal da Filarmonia Santa Cruz, que é um pessoal remanescente da orquestra da Unisc. São pessoas da nossa comunidade que acabaram dentro desse espaço sobrando, né, e que de uma forma espontânea, autônoma, independente, criaram a Filarmonia Santa Cruz e que passa hoje por essa dificuldade de um espaço para realizar os seus ensaios, as suas atividades. A partir desse diálogo, nós resolvemos sugerir e nos colocamos à disposição da administração municipal no sentido de buscar recursos junto ao governo federal, mesmo que seja através de emendas parlamentares, para que se constitua um espaço, de fato um espaço cultural multidisciplinar que possa abrigar ou dar sede aos ensaios da Filarmonia Santa Cruz, a um eventual coral municipal que seja reativado, seja retomado, mesmo para a realização de oficinas de música e mesmo para a reunião dos conselhos municipais. Os conselhos municipais eles têm uma importância muito grande porque eles são justamente o espaço de discussão e de participação da sociedade na gestão principalmente de projetos e do dinheiro público. Então, nós sugerimos a criação de um espaço com essa finalidade. Na sessão do dia 11 de maio, tu apresentaste o projeto de lei que trata da doação e reutilização de alimentos em Santa Cruz do Sul. Pelo projeto, ficam permitidas a doação e reutilização de gêneros alimentícios e excedentes de alimentos de cozinhas industriais, bufês, restaurantes, padarias, supermercados, feiras, mercados e outros estabelecimentos do ramo, né? Para quem iriam essas doações e por que apresentar esse projeto agora? Na verdade, uma sugestão do companheiro Edson Rabuski, num diálogo, ele nos sugeriu que a gente procurasse regulamentar aqui uma lei que foi aprovada no final do ano passado pelo governo do estado, uma lei estadual, e que baseada num modelo, num exemplo que já acontece ou está em prática em Caxias do Sul há diversos anos, de criação desse tipo de estrutura, principalmente a legislação então que permita a destinação de comida, dessa comida que sobra nos bufês e mesmo das cozinhas industriais, restaurantes, enfim, uma forma de legalizar, de regulamentar essa doação de alimentos para entidades assistenciais, para programas sociais mantidos pela própria administração pública, para organizações não governamentais que realizem projetos, qualquer tipo de projeto social. Isso, claro, vai chegar também nas igrejas. Enfim, vai ser comida de qualidade que não vai ser desperdiçada e que vai ser levada para as pessoas mais carentes de nossa comunidade. Inclusive, essa ideia, o que reforçou nós levarmos esse projeto, trazermos esse projeto com uma certa urgência à Câmara de Vereadores, foi até o trabalho do Comitê Solidário, pela sua experiência de buscar doações, de arrecadar alimentos ou recursos e mesmo de preparar alimentos para serem distribuídos para moradores de rua ou pessoas em maior situação de vulnerabilidade social. Então, acho que é uma forma, primeiro, de nós conseguirmos dar destinação
a um produto, a comida de boa qualidade e que normalmente acaba sendo desperdiçado. A rede pública estadual de ensino começou a pandemia com aulas online e agora decretou uma espécie de férias, me parece, ou paralisou as atividades desse tipo. As escolas da rede pública municipal começaram há 2 semanas somente, né, as aulas à distância. Que avaliação preliminar tu, como professor das 2 redes, faz das dificuldades, né, que os alunos estão encontrando para receber essas aulas? Na verdade, a rede pública estadual ela tem uma série de situações e de públicos diferentes, mas a periferia, aqueles locais mais distantes, tirando aí 2 ou 3 escolas, como a Nossa Senhora da Esperança, principalmente essa, né? Mas se a gente analisar a situação das escolas municipais, elas estão mais inseridas na periferia e elas atendem um público diferente, inclusive no interior do município. E a maioria dessas famílias não tem acesso às tecnologias. Às vezes tem um celular que é utilizado para fazer e receber ligações, não tem possibilidade de instalar aplicativos, por exemplo. Então a rede municipal demorou a aderir a esse processo de aulas à distância, né? Justamente por causa dessas dificuldades. E mesmo assim, hoje, dentro desse processo, tem sido bastante acessado, principalmente, a estratégia de deixar as atividades prontas na escola e os alunos que não têm acesso à tecnologia, os pais têm que ir lá providenciar a retirada dessas aulas preparadas, né, desses conteúdos que têm que ser desenvolvidos nesse período à distância. Por isso, inclusive, algumas escolas municipais, por exemplo, estão exigindo que os professores façam um planejamento sempre para 14 dias, né, para que os pais não tenham que se deslocar com tanta frequência até a escola. Mas, de qualquer forma, é uma situação que, emergencialmente, a gente está conseguindo atender os alunos e, principalmente, evitar que eles fiquem muito tempo longe dos livros, afastados dos livros, porque a leitura, o estudo não são, né, na adolescência principalmente, não são coisas tão espontâneas, né, são coisas meio forçadas. E isso até dificulta um pouco, ou muitas vezes, o acompanhamento dos pais no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Ingressou na reunião do dia 18 de maio o projeto de lei de sua autoria que determina a doação de alimentos apreendidos pelo Serviço de Vigilância Sanitária e pelo Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária dos produtos de origem animal e vegetal a instituições públicas ou privadas que detenham a guarda temporária ou permanente de animais, né, nativos, exóticos ou de estimação. Nos explique um pouco da ideia desse projeto. Nós temos hoje, em função da ação da vigilância sanitária, principalmente, com frequência, o recolhimento de produtos não inspecionados. São carnes, vegetais, produtos de origem animal, enfim, que não passaram por inspeção e estão sendo comercializados. Esses alimentos são apreendidos e muitas vezes, ou normalmente, incinerados, na sua grande maioria. Acontece também a apreensão e o recolhimento de outros alimentos vencidos, mas que mesmo vencidos no seu prazo de validade da embalagem, muitas vezes não estão deteriorados. E para alimentação animal, eles podem ser tranquilamente utilizados. Nós temos hoje, além do canil municipal, pelo menos o Abrigo São Francisco, que enfrenta muitas dificuldades financeiras justamente em função desse processo de garantir alimentação para os animais. E então nós também, por uma sugestão de um amigo, apresentamos esse projeto para que ele, implementado, ele possa representar uma ajuda também no próprio trato aos animais, né, recolhidos ou ao canil municipal nesses abrigos, ou muitas vezes abandonados e que são recolhidos por outras instituições. Então esse é o mesmo processo. As instituições que trabalham com animais, que recolhem animais, que cuidam de animais e os preparam para a doação, né, que tem então esse suporte desses alimentos que são muitas vezes normalmente de boa qualidade, mas pelo fato de não terem especificamente passado por uma inspeção
de terem seu prazo de validade na embalagem vencido, mas não estarem deteriorados, portanto, aptos pelo menos ao consumo animal, que eles possam ser utilizados para ajudar essas instituições. Muito obrigada, vereador, pelas suas informações e análises, e chegamos ao final deste 7º podcast do mandato do vereador Alberto Heck. Acesse nossas mídias no site da Câmara de Vereadores, em câmarasantacruz.rs.gov.br, no Facebook nosso endereço é Alberto Heck 13, no Instagram é Alberto Heck _ no Twitter é @HeckAlberto, e ainda visite nossa página no YouTube. Tchau e até o próximo!